Exercício 2. O gráfico abaixo mostra a variação da quantidade de unidades vendidas por uma pequena fábrica de pranchas de surf durante um ano. De acordo com o gráfico, podemos concluir que o aumento de vendas do segundo para o terceiro trimestre foi de... Primeiramente, tem que se saber que um trimestre é o que corresponde a 3 meses, tri-3. Logo, um ano tem 4 trimestres, mas o primeiro e o quarto não interessa porque ele está perguntando do segundo e do terceiro. Só para informar, o gráfico relaciona um mês pelas unidades vendidas. Por exemplo, em abril, vendeu 40 unidades, como está destacado na figura. Ele está perguntando quanto a venda aumentou no segundo para o terceiro. Logo, a gente tem que saber o quanto vendeu no segundo e o quanto vendeu no terceiro, para saber quanto aumentou. Para saber quanto vendeu em cada trimestre, tem que calcular todos os valores que vendeu nesses 3 meses correspondentes ao trimestre. Parece difícil, mas não é. No segundo trimestre é os meses de abril, maio e junho. Em abril vendeu 40, em maio vendeu 50, em junho vendeu 60. É só somar. No segundo trimestre inteiro vendeu 150 unidades. No terceiro é a mesma coisa, soma dos meses. Em julho, agosto e setembro, que vendeu 60, 80 e 40. É só somar quanto vendeu nesses 3 meses, que dá o valor de quanto vendeu no trimestre, que é 180 unidades no terceiro trimestre. Enfim, a gente tem que saber o quanto aumentou. Tá, todo mundo sabe que é 30, de 180 menos 150. Mas ele está perguntando quanto vendeu em porcentagem. Ou seja, ele está querendo saber a taxa de quanto aumentou. Agora, a gente vai utilizar um negócio chamado fator de aumento. Eu vou pegar um exemplo mais simples para explicar isso. Suponha que o preço dela aumentado em 20%. Logo, ter o preço aumentado em 20% seria a mesma coisa que multiplicar por 1,2. Esse 1,2 representa o 1 mais o 20%. O 20% tem que ser usado na forma decimal, ou seja, ele tem que ser transformado da forma de fração para a forma de decimal para a gente conseguir juntar com 1. Para fazer transformar em forma decimal é só dividir. 20% é igual a 0,2. Mas enfim, nesse exemplo, é só pegar o 200, que é o valor inicial, que teve o valor aumentado em 20%. Ou seja, é só multiplicar o 200 por 1,2, que vai dar igual a 240. Esse 240 é o preço final, ou seja, o preço do produto após o aumento dele. A gente vai fazer a mesma coisa com esse exercício, só que o valor inicial vai ser 150 e o valor final é 180. A gente não sabe qual é a taxa. No meu exemplo, a gente sabia qual era a taxa e era só a gente achar o valor final. Mas nesse não, ele quer que a gente ache a taxa. Então é só encaixar na formulazinha entre aspas. O valor inicial é 150 porque é o que vem antes, porque vem no segundo trimestre. Então, é só multiplicar e fazer conta, que vai dar que a taxa é de 20%. Lembrando que quando você for achar a taxa, você vai achar em decimal. E para transformar em porcentagem, é só multiplicar por 100.